Um grande abraço para você que tá ligado na Gol! Vamos falar então do Campeonato Carioca 2025, disputando a sua 8ª rodada, reta final da fase classificatória até as semifinais do estadual. A 8ª rodada disputada a partir desse meio de semana, quarta-feira, e jogos também na quinta-feira. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e vem com a gente para acompanhar tudo que tá rolando no Campeonato do Rio de Janeiro, o Cariocão. Quarta-feira, rodada iniciada no Moça Bonito, Lanterna Bangu só empatou com o Boa Vista em 0-0. Boa Vista, por enquanto, com uma campanha aí recheada de empates no campeonato. Tem apenas uma vitória, 5 empates e mais uma derrota, como empata o Boa Vista. No Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Flamengo atropelou 5-0 com seu time principal, bateu a Portuguesa, assumiu a liderança provisória, liderança que ele vai perder nessa quinta-feira para Maricá ou para Volta Redonda, mas é uma recuperação deslumbrante aí da equipe do Flamengo, 3 vitórias seguidas e arrancando muito bem no campeonato, 5-0 na Portuguesa, que fica para trás, é apenas a 11ª, penúltima colocada, só à frente do Bangu. 5 para o Flamengo, 0 para a Portuguesa. No Mané Garrincha, o clássico da rodada, nessa quarta-feira, 9h30, um jogo ruim, tecnicamente. O Vasco abriu o placar com o Felipe Coutinho logo de cara e o Fluminense foi buscar virada ainda no primeiro tempo, vencendo por 2-1, a segunda vitória do Fluminense do Campeonato Carioca, que começa a ter chances um pouco maiores aí de classificação para as semifinais. Tava com a sua situação delicada e agora dá uma melhorada, o Vasco segue no G4. Quinta-feira, para a rodada ser encerrada finalmente, no Aniceto Moscoso tem Madureira e Sampaio Corrêa, os dois têm uma campanha muito parecida, com 9 pontos, na metade da tabela, buscando aí se aproximar um pouquinho mais do G4 e buscar, quem sabe, por uma vaga na semifinal. No Raulino de Oliveira, na noite de quinta, Volta Redonda e Maricá. Se der empate ou Volta Redonda, o Voltaço assume a liderança do campeonato. E se o Maricá venceu, Maricá volta para a liderança do campeonato estadual, Maricá que foi líder até a 4ª rodada. E no Moça Bonita, para fechar a rodada, quinta-feira, tem Nova Iguaçu e Botafogo. Nova Iguaçu dentro do G4 e o Botafogo, em caso de vitória, vai terminar a rodada dentro do grupo dos 4 melhores. Botafogo buscando sua 4ª vitória no campeonato estadual. Então, 3 jogos disputados na quarta-feira e mais 3 jogos disputados na quinta-feira, que vão definir muita coisa aí, sobretudo a liderança nesse jogo entre Volta Redonda e Maricá, e o Botafogo também com boas chances de entrar no G4 pela primeira vez do campeonato, de terminar uma rodada no G4. Vamos para a classificação do campeonato, a classificação geral, lembrando que o estadual é disputado em 11 rodadas, já estamos na 8ª, então daqui em diante vão ser só mais 3, depois dessa ser encerrada. A gente tem na classificação o Flamengo, na liderança provisória com 13 pontos, mas o Flamengo vai perder essa liderança na quinta-feira para Volta Redonda ou Maricá, os dois se enfrentam no Raulino de Oliveira. Se der empate ou Volta Redonda, o Voltaço vai assumir o primeiro posto, e se o Maricá consegue vencer fora de casa, é o Tsunami da região oceânica que vai para a liderança. Então o Flamengo é líder, mas vai perder essa posição na quinta-feira. Volta Redonda está em segundo com 13, diferença do Flamengo é no saldo, né? Saldo 12, disparado o melhor ataque do estadual. O Flamengo mais uma goleada, inclusive 5-0 na Portuguesa nessa rodada. O Volta Redonda tem saldo 0. Terceiro lugar, o Vasco da Gama, que perdeu o clássico para o Fluminense, tem 13 pontos e 3 vitórias, né? Ele tem uma vitória a menos do que Flamengo e Volta Redonda, por isso apenas o terceiro. Quarto lugar, o Nova Iguaçu, que ainda joga na rodada, pode também, é outro aí com chances de liderança, caso vença o seu jogo, e aí vai precisar que Volta Redonda e Maricá empatem, ou que Maricá vença, né? Se ele conseguir uma vitória para cima do Botafogo, que não é o mais provável. Então, fechando o G4, o Flamengo, Volta Redonda, Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Quinto lugar, o Maricá, 11 pontos, também joga na rodada, pode até assumir a liderança do campeonato. Para isso vai precisar vencer o Volta Redonda e torcer para que o Nova Iguaçu não vença o Botafogo. Sexto lugar, o Fluminense, tem 10 pontos, vitória bem importante. O Fluminense estava caidinho aí na tabela, lá pelo 10º lugar, consegue essa vitória, pula para o 6º e aumenta as suas chances aí de classificação para as semifinais do estadual a 3 rodadas do fim. Sétimo lugar, o Botafogo, 9 pontos, tem um jogo com o Nova Iguaçu. Em caso de vitória, ele vai ultrapassar o time da Baixada Fluminense, dá uma secadinha ali no Maricá. Quem sabe o Fogão consegue terminar a rodada no G4. Oitavo lugar, o Sampaio Corrêa, tem 9 pontos, mas com uma vitória a menos do que o Botafogo, são só 2 vitórias, assim como o Madureira, também 9 pontos, 2 vitórias. Sampaio tem 1 de saldo a mais, né? 1-0. Décimo lugar, o Boa Vista, que empatou de novo. Boa Vista empata muito no campeonato, são 5 empates ao todo, o time que mais empatou, tem apenas uma vitória com 9 pontos. 11º lugar, a Portuguesa, ficando para trás com 6. Parece ser o único time aí possível
pro Bangu, que é o lanterna a alcançar. O Bangu é o 12º, tá na faixa aí de rebaixamento, com 3 pontos ganhos. São 3 empates aí do Bangu, com 5 derrotas já em 8 jogos disputados, vai para as 3 rodadas finais, já bem perto de ser rebaixado, e corre atrás aí para evitar esse rebaixamento. E o time que aparece ali mais próximo é a Portuguesa, para o Bangu tentar evitar a queda. Então nesse momento o G4 com Flamengo, Volta Redonda, Vasco da Gama e Nova Iguaçu, mas podendo sofrer boas alterações aí na rodada de quinta-feira. O Nova Iguaçu joga, o Maricá também joga, Volta Redonda joga, o Botafogo joga e pode entrar no G4 também. Enfim, muita coisa para acontecer nessa 8ª rodada do Campeonato Carioca 2025. E vamos aos principais artilheiros do Campeonato Carioca 2025. Pablo Verratti, o argentino do Vasco da Gama, tem 5 gols. 4 gols para o Wallace Ian, do Flamengo, e para o Germancano, do Fluminense. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2025, entrando na 8ª rodada. Quando essa rodada terminar, faltarão apenas 3 para a definição das 4 vagas, as 4 equipes que vão às semifinais do Cariocão. É isso, se inscreva no nosso canal e um grande abraço, turma, valeu!